Essa outra notícia. O governo adiou para 1º de julho de 2025 a fiscalização da categoria dos colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, os CACs, pela Polícia Federal. A data foi definida em portaria assinada pelos Ministérios da Justiça e da Defesa e publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. Atualmente, o Exército controla as licenças dos CACs e continuará fazendo esse trabalho até julho. A portaria oficializa um adiamento do governo que havia estabelecido a migração do controle do Exército para a Polícia Federal a partir de 1º de janeiro de 2025. O governo queria tirar a fiscalização das Forças Armadas, passar para a Polícia Federal, mas não tem nem efetivo suficiente, nem estrutura, e a turma está ocupada investigando o crime, que é para isso que serve a Polícia Federal, né, cuidar dos crimes federais, e o negócio ficou para depois. Priscila Silveira. Koba, parece que tem aí 200 policiais federais em treinamento para poder pegar essa competência, né? Enquanto esse prazo não se estabelece, que ficou para julho de 2025, ainda fica a critério do Exército controlar nesse armamento. Só que aqui a gente precisa considerar, Koba, que na verdade todo esse imbróglio colocado no armamento, nos CACs, se desdobram dessa briga de forças com o ex-presidente, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro havia dado uma flexibilidade, não é bem essa palavra, mas vamos colocar assim, flexibilizado o uso de armamentos pelos colecionadores e atiradores. E aí eu acho que nessa guerra de braços, querendo aí fazer uma restrição a esse acesso às armas, o atual governo fez então, tem criado toda essa problemática, lembrando que diante dessas novas diretrizes, os CACs, a gente não tem mais poder, não vai poder ser possível clube atuar em 24 horas, porque antes eles podiam atirar, então os atiradores poderiam andar com essas armas, depois eu vou até falar um pouco sobre isso, sobre o estatuto, Então eles poderiam andar com essas armas até o clube de tiro, e aí proibiu-se, esse trabalho, esse tiro em 24 horas, colocando pra gente lá até 10 horas da noite a possibilidade deles atirarem. E uma outra coisa que é importante também, Koba, para poder restringir também de alguma forma os CACs, não vai ser mais possível ter clube de tiro próximo às escolas. Então há mesmo uma restrição, tem se falado disso. Você acha bom isso? Eu sou assim, eu não uso arma, eu não posso, eu sou muito reativa, inclusive. Você não ia passar no psicológico? Não ia. Psicotécnico ia reprovar. Não ia, enfim. Eu não sou, eu acho que armamento tem que usar quem gosta. É o caso aqui dos atiradores. Se eles têm lugar para atirar, se tá tudo bonitinho, eu não vejo nenhuma problemática, enfim, deles usarem, tá? Eu acho que tem que ter diretriz. Eu não acho que, aí é hora que é um machismo, porque eu não acho que não colocar próximo de escola ou tirar próximo de escola vai fazer uma criança gostar de arma. Enfim, não acho que seria isso, mas foi entendido pelo governo que essa proximidade talvez trouxesse alguma problematização e aí eles tiraram. Agora, com relação a funcionar 24 horas, aí eu vou concordar. Você acha que não tem que ser 24 horas? Eu vou concordar que acho que não tem que ser 24 horas pelo seguinte sentido. Teve uma pessoa que foi brigar, claro, aqui não estou colocando de forma generalizada, estou trazendo uma situação que eu acho que talvez isso possa representar bem o meu conformismo com relação a não ser mais 24 horas. Ele brigou, ele é uma pessoa que construía prédios, CAC, registrado, brigou, falou, eu vou lá tirar satisfação. Não estou falando que todos os CACs façam isso, tá? É só um exemplo. Foi brigar, nem mostrou a arma. Não sei o quê. O que aconteceu? A pessoa chamou a polícia militar, foi presa em flagrante, aí ele pegou, falou, não, eu estava indo para o stand de tiro. E aí o juiz falou, você estava indo? Então me fala aqui, vamos pegar... Gente, hoje o celular mostra tudo para onde que está indo, Viu que não era, ele não estava indo, era um cenário totalmente contrário. Então, eu acho que neste ponto, quem vai atirar, eu não sei se as pessoas acordam, deixa eu ir ali atirar às 3 horas da manhã. Eu também acho que não faz sentido. Até às 10 é um horário comercial. Agora, eu não sou CAC, eu não atiro. Atirei uma vez de 12, quase quebrei o braço. Enfim. Se você gosta, as pessoas podem... Explica o que é 12 para pessoas. Tem um armamento que é calibre 12. Aí eu dei um tiro, mata um elefante. Não, mas mostra uma espingardona. A munição Alguém vai fazer... Alguém, por favor, faz uma figurinha da Priscila. Aqui, Alguém faz uma figurinha da Priscila fazendo isso, por favor. Aí o tiro quase quebrei o braço. Atirei de ponto .40, enfim. Não é uma coisa... Atirei, depois eu mostro. Só que o que acontece? Não é uma coisa que eu gosto. Tem gente que gosta disso como esporte, Koba? Se tiver regulamentado, gente, eu não acho
que isso vai fazer mais crime ou menos crime. Ô, João Belucci, a Priscila deu um tiro, quase quebrou o braço. Imagina quem recebe o tiro, então, né? Vai lá, João Belucci, como é que você vê essa decisão do governo de mudar das Forças Armadas para a Polícia Federal e adiando? Acho que o governo tentou colocar mais próximo dele, como ele não tem 100% de ingerência na questão da polícia do Exército, ele tentou transferir para a Polícia Federal. Mas eu vejo como uma questão bastante populista, né? Um populismo do governo na questão da segurança pública. A questão das 24 horas, sou a favor que se mantenha. A questão das escolas, se for aplicar essa regra da quilometragem longe de escolas, a gente vai ter que fechar praticamente todos os CACs em São Paulo, porque é uma zona urbana e todos lá estão. Lembrando que ele foi feito via decreto pelo Jair Bolsonaro, que é uma estrutura legislativa bem frágil de competência do presidente. Aí veio o Lula e só fez aquele revoguinho lá no primeiro dia de mandato e revogou. Agora, a esquerda acaba usando muitas estatísticas, só um trecho da estatística para justificar. Exemplo, quando eles falam o crime organizado pega a arma dos CACs e usa para o crime organizado. Isso é uma balela, é um número irrisório no número de armas. As armas são para defesa, não são para matar ninguém. Quem gosta de arma usa para defesa. E o maior interessado em fazer tudo dentro da lei é o CAC, porque ele é super fiscalizado. E a questão também ela é muito simbólica, né? O governo sempre centralizador, querendo tirar o direito de defesa. E o número de crimes também praticados por CACs é irrisório. A esquerda usa uma estatística no seguinte sentido. Eu vou pegar aqui, aumentou o número de crimes praticados por CACs. Sim, porque o universo de CACs aumentou muito a quantidade de CACs. Então, aumentou o número de crimes praticados por CACs, aumentou as vezes que eles vão ao banheiro, aumentou as vezes que eles tomam água. Óbvio que aumentou o universo, cresceu muito pela facilitação. E é uma indústria e também gera uma atividade econômica, gera emprego, gera bastante, aquece a economia. Então, é lamentável que o governo tenha essa atitude, mas contra o crime organizado são poucas atitudes do governo, é sempre contra o cidadão de bem, porque o CAC é o maior interessado em ter tudo dentro da lei, Kobayashi. Ô, Rodolfo Maris, Priscila Silveira disse que não gosta de arma, não é com ela, mas deu tiro de 12 de ponto .40. E aí, imagina se ela gostasse. Pois é. Nelson, eu vou ser bem rápido aqui nos meus comentários, só fazer uma pontuação, porque CACs, colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, por que essas pessoas transitam em baladas, transitam nas ruas, vão na casa dos parentes com essas armas, sabendo que eles não podem fazer isso? Essa é a grande questão. A gente vê um número exacerbado de pessoas que está como CACs fazendo atrocidades por aí, e um despreparo, porque se ele pega um ladrão mesmo, que está acostumado a roubar e a matar, ele toma essa arma e acaba matando esse cidadão com a própria arma dele. Então há um caso para se pensar, a Polícia Federal já com todas as suas competências, agora tem que fiscalizar esse órgão, ora antes estava na mão do Exército Brasileiro. Fala, Raquel Galinatti, como é que você vê? Eu vejo que a bancada explorou de forma muito pontual todas as problemáticas a respeito desse assunto, da prorrogação da responsabilidade da fiscalização das armas às Forças Armadas, ao Exército, em relação à Polícia Federal não ter contingente, nem estrutura, nem preparo para conseguir absorver mais essa demanda. Foi prorrogado até julho de 2025. E aí, mais uma vez, eu teclo na mesma tecla. A falta de estrutura para as instituições policiais poderem exercer as suas atribuições. Não só no déficit de policiais, a própria Polícia Federal falou que é necessária a contratação de mais policiais e o Ministério da Justiça e Segurança Pública alegou não ser necessário e sim os terceirizados. A forma de solucionar problemas aparentemente simplórios, mas com soluções que acarretam mais problemas. Soluções que não são soluções, são problemas que são colocados de forma potencializada. Não se pensou, não teve a competência necessária de fazer um mapeamento na estrutura da Polícia Federal e perceber o quanto a Polícia Federal está com seu contingente deficitário, com déficit de policiais federais que superam 30%. Então, é claro, colocar mais uma atribuição na Polícia Federal é querer que as armas não sejam fiscalizadas. Interessante esse ponto aí, hein, Priscila, que a Raquel traz. É querer que as armas não sejam fiscalizadas ou que a Polícia Federal
fique fiscalizando armas em vez de investigar crimes. Combater o crime. Não é verdade? E outra, os desvios de recursos federais são crimes federais que a Polícia Federal tem que ficar trabalhando, investigando. Mas eles vão estar ocupados fazendo o quê? Cuidando de CAC. Cuidando de gente que quer ser colecionadora. Que é um direito de defesa. Lembrando que a população votou no referendo para ter o acesso. Mas daí, por outro lado, a gente vai liberar. Mas por outro lado, a gente vai liberar as Forças Armadas, claro, para todos os conflitos mundiais que o Brasil está lá com o seu exército, né? E o efetivo vai parar de fiscalizar a CAC e vai começar a guerrear mundo afora, já que não faz sentido, né, Priscila Silveira? Sim, há conflito de atribuições, né, Couve? Até porque o próprio ministro Lewandowski, ele quer delimitar, né, a Polícia Federal, unificar essa Polícia Federal. Então, nesse sentido, só para a gente esclarecer aqui um ponto, pelo Estatuto do Desarmamento, a gente tem, né, a possibilidade de ter o armamento dentro dos ditames legais, a pessoa pode ter o armamento em casa, desde que ele seja permitido. Agora, a própria Constituição coloca qual é a atribuição da Polícia Federal. E é importante a gente dizer que, se hoje você quiser comprar o armamento permitido e registrar, né, passar por todas as questões ligadas administrativamente para você ter esse armamento, quem faz isso é a Polícia Federal. Então, a Polícia Federal já cuida das armas, tá, Couve? Então, portarias, isso, a gente tem a portaria do Ministério da Justiça, que eu não me lembro qual é a data dessa portaria, mas ela já existe há mais de década, no sentido de que, desde que há o Estatuto, né, do Desarmamento, que é a Lei 10.826 de 2003, já tem essa portaria do Ministro da Justiça que delimita e dá essa competência para a Polícia Federal. Então, na verdade, o que está sendo feito aqui é indo ao encontro daquilo que já existe com relação a essa portaria para o controle de armas, munições e as calibragens dessas armas. Então, na verdade, o Exército ele fica responsável por as armas de calibre que são proibidos, né, que não podem ser comercializadas, por exemplo, uma .50. Então, na verdade, a Polícia Federal, ela já é responsável por delimitar e ver o controle de armas, munições que são de uso permitido. Então, na verdade, eu acho que é só aqui corroborar o que eles já fazem atualmente, viu, Couba? Ô, João Belutti, em relação às armas ainda, a gente teve recentemente a regulamentação da reforma tributária que tirou as armas do imposto do pecado. Como é que você vê? Você acha que a partir disso vai de alguma maneira, ao longo do tempo, flexibilizar novamente o acesso às armas ou ainda não? Ainda há muitas barreiras para os que pretendem ser colecionadores, atiradores, caçadores? Acho que já dificultou bastante para os CACs. Agora tem uma questão da habitualidade que os CACs têm que comprovar. Tinha uma grande flexibilização no governo anterior, via decreto, como eu coloquei, e agora o governo revogou e impôs novas regras, já há uma dificuldade enorme, já há um desinteresse, já há um desemprego, já há um desaquecimento do setor, infelizmente. E lembrando que a população votou num referendo que queria ter acesso, queria poder comprar e comercializar armas, e o governo federal ignorou. O governo, que se diz da democracia, ignorou isso e faz a todo instante trabalha em sentido contrário. É evidente que o CAC, sendo o maior interessado em cumprir as leis, ele não tem autorização ao ser CAC ao andar armado por aí, não é isso. Ele pode só transportar para o clube e equívocos praticados por um ou outro CAC, como eu disse, estatisticamente são irrisórios e não justificam toda a ação do governo contra essas pessoas que querem ter o acesso às armas e muitas, inclusive, para fins de esporte, para fins meramente de um passatempo, até porque se você cometer algum crime, você responde por isso, é evidente, né? A arma você tem que comprar as munições, tudo que o CAC faz é absolutamente registrado, mas infelizmente o governo despende muita energia nesta narrativa, que é uma narrativa essencialmente, e esquece as narrativas mais importantes, que é 40 mil homicídios por ano, crime organizado em todos os estados, tomando conta, penetrando na polícia, no Ministério Público, no Judiciário. Esses temas são deixados de lado para fiscalizar as pessoas, o cidadão de bem que paga seus impostos e quer ter acesso, quer ter o direito de defesa, que é um direito que precede, inclusive, a Constituição. É um direito natural de você defender sua propriedade, defender sua família, ter esse direito diante de criminosos. Quero mandar um abraço aqui para o Sérgio Santana, está na nossa audiência, lá em Santos, cidade da Raquel também. Ele que é vice-presidente da Associação dos Cabos e Soldados e eles têm um estande de tiro maravilhoso lá para os policiais associados da ACS, Associação dos Cabos e Soldados. Sérgio Santana, meu amigo lá de Santos. Ô, Rodolfo Maris, você acha que tem um certo preconceito
do governo em relação aos atiradores, aos colecionadores, né? O João Belucci bem lembrou, já no primeiro dia de gestão a gente teve o revogaço para diminuir todos os direitos, os acessos aos portadores de arma, as pessoas que já tinham esse direito, aqueles que pretendiam ter também, tiveram algum tipo de dificuldade. E aí? Nelson, não sei se a palavra correta seria preconceito, tá? Mas foi uma campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro o direito de todo cidadão se defender tendo uma arma. E essa foi uma campanha que movimentou muito o cenário político. Tendo em vista que o decreto foi ali assinado e o cidadão passou a ter o direito de se defender, o que eu também sou muito a favor, houve uma outra prerrogativa dentro do novo governo, do governo Lula, que já levantou a bandeira contra o armamento, né? E, Nelson, preconceito, eu não sei se seria a palavra mais adequada aqui, mas há um grande embate e falta de informação sobre os CACs, principalmente sobre esses, né? CACs, que são, em outra hora, estão hostilizados aí por esse novo governo. Ainda vai dar pano para manga, como diz a minha mãe, esse assunto não termina aqui, é um assunto que vem se estendendo e vai se estender até julho, quando a votação deve ser feita. Ô, Raquel, porque quando eu vejo qualquer medida governamental a respeito dos CACs, a impressão que dá é, os CACs têm acesso às armas e essas armas são utilizadas depois pelo crime, são desviadas. Porque o CAC tem acesso às armas e ele briga no trânsito, ele usa a arma para atirar em alguém. Porque quanto mais arma mais morte. Enfim, chegaram a falar que alugava pro crime ninguém organizado, pensa. Lembra? Teve essa exato, também. ninguém pensa assim, o CAC, é alguém armado para se defender, para defender a sua família ou para defender a sua propriedade. Como é que você vê, Raquel Galinatti, a imagem do CAC perante o governo? Eu vejo não só o CAC, mas eu vejo também o policial, eu vejo em alguns aspectos algumas categorias sendo generalizadas por maus elementos, por pessoas inadequadas que ali integram. A gente não pode generalizar o CAC como sendo um irresponsável, um matador ou um desequilibrado, porque para você ter o certificado, a habilitação, ser um caçador, um atirador, um colecionador, o critério é rigorosíssimo. É necessário uma triagem periódica também do psicotécnico. Então, eu acho que, mais uma vez, as falas são poluídas. E eu achei interessante o Belucci falando na necessidade de defesa. Eu ouso discordar um pouco do que eu defendo para as pessoas terem acesso às armas. Não para terceirizar a segurança pública ou fomentar um bando de justiceiros, mas pela liberdade de escolha. Liberdade de escolha. Nem que se a pessoa queira ter uma arma só para ter uma arma, é liberdade de escolha. Se o Estado sério quer que o seu povo acredite nele, ele tem que dar essa credibilidade para o cidadão de bem. Até porque tem um longo processo, né, Raquel? Não é assim, quero ter uma arma, terei. Isso, tem que provar que tem renda. Tem que provar que tem dinheiro. Você não pode ter antecedentes criminais, por exemplo. Sim. Não pode ter antecedentes criminais. Aptidão psicológica, tem que ter onde guardar, dependendo do calibre, tem um monte de coisa. Vocês sabem, eu fui segurança pessoal durante muitos anos e eu portava a arma. Eu tinha dentro da... Como que funcionava? Eu fazia segurança para alguns executivos, eu era terceirizado de uma empresa, essa empresa tinha todas as numerações da portaria da Polícia Federal. E uma vez eu estava atrasado, eu precisava ir para minha casa, trocar de carro com a minha esposa. E eu fui armado, e eu caí numa blitz. Ixi, não pode, né? E eu não podia, porque não estava em horário de serviço. Eu fui para a delegacia, o meu chefe teve que vir, o pessoal do departamento da empresa de segurança teve que vir. E eu fui liberado ali, a empresa quase que tomou uma multa. Falou, cara, você não pode deixar seu funcionário transitar assim. Esse é o grande negócio. Os CACs, eles têm que entender que eles também não podem ficar transicionando em todos os lugares. Porque o que a gente vê, muitas vezes, desses acidentes que acontecem com pessoas que não são tão capacitados para ser CACs ou para estar portando uma arma, são esses acidentes oriundos de pessoas que não entenderam ainda a importância de ter uma arma, porque uma arma não é um brinquedo qualquer. E eu lembro muito bem também que um dos postos onde eu trabalhava, eu tive que cobrir férias de uma pessoa que ela se acidentou com uma arma de fogo. Olha só, quando você faz uma escola de segurança privada, você não tem todo esse crivo que tem para você ser CAC. Você simplesmente se matricula ali, faz uma provinha mais ou menos, meia boca, passa por um teste psicológico que qualquer um passa
E você depois pode estar ali portando uma arma, trabalhando numa empresa ali. O que aconteceu? A pessoa foi coçar as costas, e ela não alcançava, ela sacou a arma e foi coçar as costas e a arma disparou. A cara que eu fiz foi essa, Nelson. Você vê o tamanho, despreparo dessas pessoas. Então, assim, cara, a gente tem, como diz aqui o doutor e a doutora, nós temos que ter a liberdade de escolha. Certo? Nós temos que ter a liberdade de escolha. E o governo não tinha que se intrometer muito nisso, porque já estava na competência do Exército. Você colocar na competência da Polícia Federal, com tantas coisas que a Polícia Federal já tem para fazer, ainda fiscalizar os CACs, cara, vai virar uma celeuma esse país. Alguém pediu aqui? Não, mas é só para complementar, a título de informação, hoje o Exército, na fiscalização de produtos controlados, ele conta com cerca de 2.000 homens. E para cumprir essa nova missão, a Polícia Federal, ela oficiou o Ministério da Justiça e Segurança para pedir 200 delegados, 500 agentes e 1.000 cargos administrativos, além de 200 psicólogos e 800 terceirizados. O que o Ministério da Justiça e Segurança disse? Não, apenas 580 terceirizados vocês vão dar conta da situação. Então, é uma atribuição séria, é uma atribuição que requer muita responsabilidade e, obviamente, não é assim com 500 terceirizados que a Polícia Federal executará a sua missão. Vamos acompanhar se quando chegar na data não haverá um novo adiamento, porque tem toda essa estrutura necessária para fiscalização dos CACs, que agora passará das Forças Armadas para a Polícia Federal.